a gente vai fazer essa gravação pocket do capítulo 3 e 4 do Mágica Visual. Dessa vez deu tudo errado, vou até explicar, fazer o meia-culpa aqui. Porque a gravação é feita pelo Zoom, a Dória grava pra gente, coloca no drive dela, e aí quando a gente termina de baixar, ou quando a gente termina de fazer as coisas, ela apaga. Só que ela nunca apaga, geralmente, ela demora muito tempo pra apagar, só que dessa vez, especificamente, rolou dela falar, vocês já baixaram? Aí eu falei, vou ver. Aí a Bibs falou, baixei. Aí eu nunca respondo rápido desse jeito. No dia, eu decidi que seria interessante falar, não, pode apagar. E no minuto que a Dora apagou, a Bibs falou, cara, deu alguma coisa errada aqui, porque Meu tinha Deus. 2 gravações, né? Tipo, sem querer, tinha 2 gravações. Eu já sabia que esse tipo de coisa acontecia, porque no primeiro episódio isso rolou. Mas eu vou colocar com o Mercúrio retrógrado sim, porque eu acredito em astrologia. Ok. E também porque o Clube do Livro está começando, né? Então vai ter esse tipo de coisa, vai acontecer mesmo, e é isso. A única coisa triste é que o Keller participou, então é muito chateante vocês não verem, as pessoas que estão assistindo, né? Que vão assistir, que vão ouvir, não poderem ver tudo que ele falou, porque foi bem legal a gravação, ele deu várias dicas e falou várias coisas meio que por fora do livro, mas que são super interessantes, e aí por isso a gente decidiu fazer essa gravação pocket nesse formato meio mesa redonda, para a gente falar o que a gente anotou do dia, para não passar em branco. Então, essa é a justificativa do porquê o formato está diferente hoje. Mas tá tudo bem, é isso aí. Mano, e foi uma conjunção de fatores, né? Tipo, eu lembro que no dia que eu fui ler os capítulos do Mágica Visual, eu não anotei nada. E eu sempre anoto as coisas. Dessa vez eu não anotei nada. Tinha que ser justamente dessa vez. Justamente no dia. É sensacional, assim. Se a gente tivesse combinado, não ia ter dado tão errado, entendeu? Mas acontecem. Infelizmente. Não tem o que fazer, né? Ele vai começar o capítulo, então, falando sobre desenho automático. Eu lembro que no dia a gente teve algumas falas sobre isso. A Camis fez o trampo, acho que vocês fizeram também, né, gente? Sim, eu fiz. Se vocês quiserem dar uma comentada a respeito do exercício em si, eu acho que talvez seja uma boa fazer como a gente fez a última vez. Certo. O que eu cheguei a comentar no dia foi que quando eu fiz o exercício, eu fiz em 2 dias, né? Só. Eu poderia ter feito mais, mas eu só fiz 2 dias de exercício. E aí, no primeiro dia, eu cheguei a colocar música junto do exercício para poder ir fazendo. E no segundo dia, eu só não fiz porque minha mão já estava doendo, aí eu comecei a desistir e tal. Mas o lance da música no primeiro dia foi uma coisa que me ajudou bastante, porque ele fala de você ir no fluxo, de você sentir, né? Tanto que a Dora mesmo fala bastante isso de é automático nada, não existe. Ele fala também no início do capítulo, não existe isso de ser um desenho automático, nada é automático, né? Então é muito mais uma coisa de fluxo. E a música me ajudou muito para poder ir no fluxo e fazer direitinho a forma como ele falou. Eu senti que me ajudou bastante, mais do que... Porque eu fiz um pedaço com música e um pedaço sem. E aí eu percebi que quando eu fazia sem, a minha cabeça ela divagava muito e aí eu meio que me perdia um pouco no que eu estava fazendo. E foi uma experiência bem, bem legal, bem interessante, assim. Legal. Eu não fiz porque eu não fiz. Eu sou uma péssima influência. Mas acho que a Bibis fez também, né? Eu fiz. Várias coisas aconteceram, nossa. Primeiro que eu percebi que eu tenho algumas noias. Tipo, eu tava fazendo o exercício e o tempo todo pensando, ai meu Deus, tá tudo errado, tô fazendo tudo errado, tá dando tudo errado, não é assim que se faz. E acho que é uma coisa legal da gente perceber, né, que a gente começa a entrar numas noias que às vezes não tem motivo. Eu tentei fazer o rolê lá que indicaram de ouvir o podcast junto e tal, mas pra mim não funcionou muito, não. Porque eu percebi que eu tava lá desenhando e eu me perdia tanto nos meus pensamentos que chegou na metade do podcast e eu nem sabia do que as pessoas estavam falando. Deu aquela perdida, eu fiquei bem concentrada, tanto que quando eu terminei, tinha uns amigos falando comigo no WhatsApp e eu tava meio, assim, fora do ar, eu não tava conseguindo ler as mensagens e entender o suficiente para responder, eu fiquei meio aérea depois.
Mas foi legal, foi uma experiência interessante. Se pá, deu certo, né? Acho que esse é o objetivo, no caso. Mas uma coisa legal é que o pessoal compartilhou bastante, né, das experiências de cada um, assim, cada um fez de um jeitinho diferente, né, juntou com uma coisa, com outra, e comentaram também da questão do papel grande, né, que a Camis, ela fez num papelzão, né, papel craft gigante, e acho que foi a Will que trouxe, que ela percebeu que a questão do papel ser grande é de trazer a criança, né? Porque tudo para criança é tudo muito, nossa, e aí é uma coisa um pouco mais espontânea. E é isso que ele traz. Tanto que, e assim, esse negócio que a Vivi falou de muito. Fiquei noiada em alguns momentos, e aí eu ficava querendo fazer de um jeito ou de outro. E é uma coisa que a gente leva muito a sério. E aí o tempo inteiro ele tá falando assim, leva a sério não. Tanto que tem até uma parte que ele fala assim, se você tá parecendo um maluco rabiscando no papel, você tá no caminho certo. É isso. É exatamente isso, assim, eu não fiz esse exercício especificamente porque eu estava fazendo outras coisas, mas eu fiz uma... olha só, isso vai ser um bônus, que eu não falei isso no encontro passado, mas eu fiz um exercício que ele fala no capítulo, nesse capítulo aqui, que é sobre você, que tem muito a ver com isso que a Lari falou de você tá fazendo o trabalho como se você fosse uma criança, você tá desprendida de uma forma tão grande dessa preocupação de estar fazendo a coisa certa, de estar fazendo bonito, ou então de estar prestando atenção em algum problema, que você só deixa fluir. E aí, dentro desse contexto de que você precisa evitar câimbras, que é o que ele vai falar o livro inteiro sem parar, ele menciona a possibilidade de você não tratar os deuses ou as entidades. Isso é um pouquinho mais para frente, estou queimando um pouquinho de pauta, mas só porque tem a ver. Você não tratar as entidades como se elas fossem coisas tão grandiosas que você precisa se humilhar, ou implorar, ou tratar elas com um distanciamento muito grande. Então ele fala assim, cara, vocês poderiam tentar falar como se fossem seus amigos, ou você poderia tentar falar como se fossem amantes. Aí eu falei assim, bom, tô fazendo nada, tenho que fazer meus rolezinhos aqui, vamos tentar, né? E eu tenho esse histórico da minha infância, que uma parte pequena da minha adolescência eu passei na igreja evangélica. E na igreja evangélica, a tua experiência com o divino, com o sagrado, ela é muito distante. E extremamente importante que você se humilhe, extremamente importante que você entenda que você não vale nada e que você precisa daquele perdão, entendeu? Então, é uma questão, é uma prática cristã comum, mas me marcou muito, porque eu tenho essa coisinha de que se alguém fala para mim que isso aqui tá errado, então eu vou levar a sério. Tá errado, eu não consigo burlar aquilo, sabe? Enfim, aí eu tinha que tentar burlar para fazer os meus rolês agora com uma pessoa que pratica bruxaria, e eu fui tentar fazer o que o João das Batatinhas falou. Só que não deu certo, porque quando eu vou falar com amigos, a gente é amigo, né? A gente só não manda tomar no cu porque a gente já mandou se fuder, entendeu? Então, assim, não dá para tratar a entidade desse jeito. Não funcionou para eu enganar o meu Galvão Bueno, como o pessoal do Magicando fala, né? Sim. Então, eu tentei fazer como se eu fizesse para um amante, como ele fala, né? Eu falei, vamos tentar, né? A gente já tá aqui, vamos continuar tentando. E deu certo, eu achei muito legal isso. Deu certo o exercício, porque com amigo, eu vou falar dessa forma meio, né? Cada amigo eu trato de uma forma, obviamente, né, dependendo de qual ambiente, mas, no geral, é desprovido de qualquer tipo de preocupação de ser solene. E quando eu tô falando com amante, vou falar de amante porque é assim que ele chamou, então vou fingir que é amante, mas o ponto é, existe uma certa solenidade, a sua voz diminui, ela fica mais baixa, mais arrastada. Então, isso funcionou. E eu fiquei, assim, muito chocada, porque o trampo dele, quando ele vai falar sobre você não se preocupar tanto, evitar câimbras, evitar essa densidade mesmo, que é meio natural da nossa mente, do Galvão Bueno, é basicamente de você dar uma volta nisso mesmo. Uhum. E aí, se você precisar usar papel craft, se você precisar usar sulfite, A3, se você precisar usar giz, parede, faz na parede. Faz, depois conta pra gente, manda foto. É interessante, eu gostei muito. É o lance de evitar câimbras mesmo, né? Sim. Eu achei muito interessante essa questão de, nossa, não colocar os deuses, entidades que estão no pedestal, porque
Para mim foi mais uma questão de percepção. Que eu perceber que a minha relação com a religião sempre foi um rolê assim, sabe? Porque eu sou criazinha de terreiro, meu pai tem uma casa de umbanda, então assim, 10 anos de idade eu tava lá e o preto velho me chamava no meio da roda e falava, ó, ajude sua mãe a limpar a casa, viu? Sempre foi uma coisa muito familiar, e é uma relação que eu não percebia que existia. Para mim é tão natural que eu não percebia. E eu acho que. Porque às vezes, quando a gente vai fazer os trabalhos sozinho, assim, a gente fica com medo, tipo, nossa, eu tenho que falar direitinho nessa fórmula aqui e tal. E acho que é uma visão interessante. Vou tentar nas minhas próximas macumbas. É isso mesmo. E é até legal você ter falado sobre você ter sido criada no terreiro, porque isso é uma coisa que eu notei que o Keller falou durante a reunião passada, que quando ele está falando sobre não chamar, que não faz sentido chamar de automático, na verdade, que a palavra automática pode trazer uma certa dificuldade interpretativa, foi uma das discussões que eu me lembro, como a Lari falou, ele falou assim, ele está falando aqui, ele está discutindo aqui muito sobre as mesas brancas, meio que sobre o kardecismo norte-americano. Uhum. Quando ele vai falar sobre você chamar de automático porque você não consegue assumir a responsabilidade pela sua própria arte. Então, você precisa dar autoria para o foi automático, isso veio de alguma entidade, isso veio do além. E você não assumir isso. E aí, uma das coisas que ele falou essa experiência dele é uma experiência que a gente não tem, porque a gente vai para o terreiro. E eu acho isso muito legal, porque, enfim, brasileiros, né, gente? Exatamente. E eu lembro que quando eu li essa parte, porque ele meio que faz uma crítica, né? Ele não meio que nada, ele faz uma crítica, ele fala assim, pô, não é assim que funciona, você está atribuindo uma coisa que você fez a terceiros, a uma divindade, a espíritos, a não sei o quê. E você tem potencial criativo, né? O ser humano tem potencial criativo para poder fazer as coisas também. E aí eu fiquei assim, eu concordo, eu entendo o que você está falando, mas por ter também muito terreiro, eu fiquei assim, quem diz que a entidade não pode também desenhar? Os pontos no chão é o quê? Exatamente. Ele não tem noção dessa relação que a gente, aqui no Brasil, que a gente tem com as entidades como é dentro da Umbanda, por exemplo, né? Eu fiquei com raiva, mas aí depois eu fiquei assim, não, tudo bem. Tudo bem, compreendido. Aí, então, tem o self-consciente, que é o self que você vai usar para arte, especificamente. Para quando você vai no curso de arte, aprender a desenhar, olha só, é assim que faz a mãozinha, não sei o quê, para o artista mesmo em si. E aí vai ter o self-inconsciente, que vai expressar, eu estou citando ele aqui, expressar as erupções dinâmicas de total criatividade, pouco se importando com convenções e controle. E é esse self-inconsciente que a gente está procurando entrar em contato. Por isso que é tão importante você ter essa noção de tentar se desconectar da preocupação, da tal da cãibra. A cãibra é o que faz você não conseguir fazer, gente. É isso que é a cãibra. É isso que é a cãibra. Tanto que eu tenho uma outra coisa também que eu queria aproveitar e falar, que eu não falei no último encontro, que é, quando ele vai falar sobre você não se preocupar tanto e não dar certo, eu não sei se é nesse capítulo aqui ou se é no ano anterior. Eu não consigo lembrar agora, mas ele fala isso eventualmente. Ele fala aqui também. Ele fala, se foi no outro, nesse ele também fala. Ele repete. Que ele vai falar assim, olha, não se preocupa tanto em não dar certo. Eu acho que isso entra em muito conflito, não só porque a gente está preocupado em fazer funcionar o nosso sigilo, ou o nosso servidor, ou seja lá qual for o tipo de magia que você quer praticar, mas porque a gente cresceu dentro da magia escutando o sucesso é tua prova, o sucesso é tua prova. O sucesso às vezes não é a tua prova. Às vezes a tua prova é você saber lidar com o insucesso sem ficar sofrendo, sem ter cãibra. Pelo menos se você quer ser um xamanista, né? Eu não sei. Se você quer fazer outro rolê, pode ser que você tenha que ter sucesso de qualquer forma, a todo custo. Mas eu acho que, ao meu ver, faz muito sentido você não se preocupar tanto em fazer dar certo o tempo todo, para que você consiga se conectar com esse seu self subconsciente. Sim, tanto que eu acho que o grande rolê desse terceiro capítulo é ensinar a gente a desbloquear algumas coisas. Ensinar a gente como que a gente vai no fluxo do que a gente está fazendo,
sem ficar muito, sabe, tentando dar murro em ponta de faca para poder fazer a coisa funcionar de qualquer forma. Tem que ser uma coisa orgânica, né? De certa forma. Tem que ser uma coisa que você vai junto. E não necessariamente tem que estar certo. Eu até falei no encontro que quando eu estava fazendo com a música, ele fala para fazer espirais, né? O primeiro exercício é faça espirais. Aí eu estava lá, bonitinha, fazendo espirais. E aí, de repente, minha mão foi fazendo assim, eu já estava assim na música. E aí deu na minha cabeça assim, não, eu tenho que voltar para espiral. E aí eu voltei para espiral. Só que tá errado, gente. Não é para fazer, é para seguir o fluxo, sabe? Não é para eu fazer uma coisa que tá engessada. O grande rolê desse capítulo inteiro, do terceiro capítulo, é você desbloquear aquilo que te prende, aquilo que te engessa, para você conseguir fazer as coisas de uma forma mais fluida. Isso. Aqui, até nas anotações da Camis, inclusive agradecimento para a Camis por ter disponibilizado as anotações, que ajudou muito. Tem um tópico que fala justamente que o propósito desse desenho automático é sair das caixas impostas pela vivência diária e enfrentar o que é estranho e fora da zona de conforto. E relacionando de novo com aquele papo da infância, né, que quando a gente é criança, a gente não tem várias imposições e limitações que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. E é um exercício para se libertar disso e tornar o rolê mágico mais espontâneo e mais natural. É isso. E isso tem muito a ver também com o que ele vai falar mais pra frente na 49, eu acho. Na 49, que eu não sei qual é o grau das pessoas que escutam e participam. A gente tem uma noção, mais ou menos, de que muita gente manja bastante de bruxaria já quando entra no Clube do Livro, mas tem muita gente que é iniciante. E essas pessoas que são iniciantes, ele vai falar aqui no livro, elas estão muito preocupadas com a produção ser inadequada, com o que você está fazendo não ser tão bom assim. E se você parar para pensar, como neófito, você é uma criança, de certa forma, né? Você tá no primeiro amor, assim, com a bruxaria, tipo, caralho, porra, vou fazer um sigilão aqui, mano, olha que foda. Você não tá assim, beleza, vou fazer um sigilo para resolver isso. Você ainda tem esse brilho nos olhos, mas ao mesmo tempo, às vezes, aí já é o que eu tô falando, tá? Isso não tá escrito no livro. Mas às vezes, por conta dessa relação tão cheia de... eu não sei qual a palavra eu posso usar nisso, eu consigo só sentir a coisa da Lívia falar que ela vê as coisas de vez de pensar nas palavras em si, mas de uma forma meio tensa, vou colocar dessa forma. Se você se relaciona de uma forma tão tensa com o que é esperado que você faça, é esperado que você entregue, é esperado que você produza, e você compara a tua produção com a produção de outra pessoa, de outro neófito, que você acha que é inadequado, mas é exatamente isso que ele está falando que não é. Provavelmente, por exemplo, a Lari, ela tinha que fazer espirais, porque estava escrito no livro, faça espirais, mas a mão dela está fazendo ondas. Ela tá errada? Ela não tá errada. O self inconsciente dela quer fazer a porra da onda. Faz a onda, entendeu? E não tem problema se o seu rolê for a partir de ondas e não de espirais. Então é isso que ele tá dizendo, ao meu ver. Eu não sei se eu tenho uma outra anotação aqui, ou se a Camis ou a Dora fez e tal, sobre essa parte, mas eu gostei muito de como ele fala da importância de você manter-se longe dessas restrições causadas por comparação, por preocupação de sucesso, enfim, é isso. Sim. Aqui na página 49 também, que ele fala das 3 variações básicas de problemas de iniciantes, né, que vou até consultar aqui nas anotações da Camis, que, tipo, tem o sal, né, que são as linhas que são lentas, grosseiras e tal, e isso indica uma necessidade de trabalhar na fluidez do movimento, de deixar correr. Eu senti um pouquinho isso, porque eu ficava tão consciente do negócio, pensando, não, tô fazendo errado, que aí eu travava no mesmo movimento, assim, ficava travada no mesmo movimento, e aí eu queria repetir o movimento, eu falava, não, tá bom já, vou fazer outra coisa, eu não estava muito espontâneo. Aí tem o rolê do enxofre, né, que são erupções desiguais de poder, que fala que às vezes está muito fraco o traço, às vezes está umas explosões súbitas e tal, e isso é uma necessidade de trabalhar o temperamento para deixar o poder fluir, só que de um jeito contínuo, não desigual. E o Mercúrio, né, que é a incerteza, que é quando a pessoa desenha, mas parece que não quer desenhar, desenha fininho, desenha meio hesitando, que é
o negócio da dúvida, né? De acabar perdendo o impulso e tal. Eu anotei um negócio aqui legal, que eu anotei no livro, Aí, que o Keller falou, que eu gostei muito dessa parte, quando ele vai falar sobre o sal, eu fui associando assim, né? Ele falou sobre a dificuldade de manter seu temperamento, uma dificuldade de controlar o temperamento. Aí do enxofre, ele falou sobre achar a dificuldade de achar a afinação do teu corpo com a tua alma. E no Mercúrio, ele falou sobre ver erros onde não existem erros. Achei tão bonitinho. sim. Mas Do é verdade. É a Mercúrio, mesma coisa. do Mercúrio, inclusive, tem aquele negócio de que, tipo, não use a borracha. Porque não existe erro, não tá errado. Não é errado você fazer, então não precisa pagar. Uhum. Eu gosto muito de Um dos Batatinhas, ele é ótimo. Eu também gosto. Eu gosto muito como a forma como ele vê o ser humano por inteiro e ele coloca o corpo da gente também como uma coisa a se prestar atenção, porque às vezes a gente tira o corpo fora, né? A gente não presta atenção no corpo. E o que é prestar atenção nessas coisas, né? Quando a gente está fazendo os movimentos, se não prestar atenção no corpo também. Como que o seu corpo está se comportando de acordo com aquilo que você está fazendo. Se você está fazendo o traço mais grosso, se você está fazendo o traço muito fraquinho, com medo de incerteza, né? E eu gosto muito disso, porque ele o tempo inteiro ele traz um exemplozinho, assim, uma coisa Sim. que leva para o corpo. Meio que uma conexão que a gente não, tipo, meio que deixou de lado, assim. Hoje em dia a gente não presta muita atenção nos sinais que o nosso corpo dá das coisas. Às vezes a gente percebe que tá doente e os sinais estavam vindo fazia muito tempo. Então, eu acho que, tipo, é um exercício de você se conectar com você mesmo, com todas as suas partes. Não só as que você usa frequentemente, mas aquelas que são mais automáticas também. É exatamente isso. Não, tanto que o Keller ele fala isso muito nos vídeos dele a respeito de xamanismo, as caminhadas xamânicas que ele faz, é sensacional. Que ele tem essa pegada muito forte com o xamanismo urbano, né? E aí ele vai falar que o xamanismo é uma arte que vaga entre mundos. Então, como você vai vagar entre mundos se você não vai vagar no seu próprio entre mundos? No teu corpo, na tua alma, como a tua mente está transitando entre esses dois lugares, assim. Então é importante fazer esses exercícios nesse sentido, né? Tentar se escutar. Ele vai falar sobre isso mais pra frente, eu acho, quando a gente vai falar sobre a parte de magia sexual, se eu não me engano. Sim. Tem até uma parte que eu sempre trago um negócio lá da frente, porque a minha cabeça ela não funciona num fluxo assim, que o Sper tem no início da página 60, já é no capítulo 4, que ele fala assim, Sper falava de auto-amor. E aí eu até escrevi assim, ele 70% dos millennials em 2021. Espera à frente do seu tempo, mano. Exatamente. E foi uma coisa que a gente até chegou a conversar sobre no último encontro, que o cara tá o tempo inteiro falando assim, ou presta atenção em você, ou olha para si, ou e o teu corpo? Como você está se sentindo em relação a isso? O que teu corpo está te falando com essa experiência que você está fazendo? Ele está toda hora trazendo para você, porque a nossa visão quando a gente está fazendo muitas coisas é voltada para fora, a gente não tem uma visão voltada para dentro. E o auto-amor, tão discutido em 2021 pelos millennials e pela Óbvios, é isso, é você voltar para dentro, é você entender o que está acontecendo dentro de você, qual que é a raiz do sentimento. Às vezes você nem vai achar raízes. Às vezes é só uma lenda, mas de onde está vindo esse sentimento, por que está vindo esse sentimento e como que você pode lidar com ele? Porque só fingir que ele não existe não deveria ser uma opção, porque ele só vai continuar ali e aí você não vai conseguir resolver nada. Sim. E isso reflete nas coisas que a gente faz no nosso dia a dia e magisticamente. Principalmente magisticamente, porque é uma coisa que é tão íntima, nossa, que tem tanto a ver com a gente, que não tem como você descolar disso, de quem você é, de como você se sente. Por isso que você tem que voltar para si, o tempo inteiro, para tentar entender o que está acontecendo. É isso.
É sobre isso. É sobre isso, e está tudo bem. Mas gente, mas eu concordo 100%. Esses movimentos que ele vai traçar de uma forma tão clara nesse livro, comparado com o livro anterior, que a gente leu sofrendo, quem ouviu sabe, mas ele vai falar que é importante você fazer esses exercícios, porque pode ser que eles manifestem até coisas reprimidas que você não quer enxergar. Então, você vai fazer um desenho, você vai... Eu não sei se vocês já fizeram isso, provavelmente já, mas sabe você tá rabiscando, fazendo um monte de coisa? Eu não tava fazendo, eu já fiz isso, mas não pensando no João das Batatinhas, tá? E aí, quando você termina, você sente alguma coisa errada, você não sabe o que é, mas porque o teu subconsciente sabe do que você estava colocando para fora, o que você, na verdade, não quer enxergar. Então, ele vai falar sobre isso também, eu acho que lá na página 59 já, ou 55, não sei, não anotei direito aqui, mas é bem lá pro finalzinho já do capítulo 3. 55. É 55 aqui. Desenho automático dá ao seu self interior uma chance de se livrar de coisas reprimidas. Isso quer dizer que alguns dos seus desenhos parecerão terríveis, doentios, malignos ou nojentos. Não é importante que a sua personalidade goste ou não deles. A coisa está aqui e é preciso lidar com ela. É exatamente isso que a Laura falou. É isso aí. Lide com as tretas, amigos. Sim. É isso que o João das Batatinhas está falando. Mano, isso me lembra da época que eu fazia psicanálise. E aí, uma conclusão que eu cheguei é que tipo, a gente não consegue lidar com o problema se a gente não reconhece que ele existe. E a gente tem muito uma tendência de empurrar as coisas pra lá e fingir que nada aconteceu. Mas aí, isso lá na frente dá ruim. Eu vou até fazer uma roleta russa do cancelamento aqui rapidamente. É bem rápido, eu prometo. Mas isso aqui que ele está falando, entrando até em acordo com o que a Lari comentou a respeito dos milênios e tudo mais, gente, você olhar para a coisa errada, para lidar com a coisa errada, é a única forma de você alcançar uma saúde mental de verdade. Tá? E se fingir que tá tudo bem, não vai fazer tudo ficar bem. Sim. Né? Então, você, como uma pessoa que está querendo praticar magia, você como uma pessoa que está querendo aprender xamanismo urbano, se você não souber fazer esses exercícios de olhar para si, entender o que está errado, ver as partes mais nojentas, como ele mesmo falou, né? As partes mais nojentas e malignas a respeito de si mesmo, você não vai conseguir prosperar nos teus exercícios. Na verdade, você só vai estar se enganando. Isso é uma das coisas que a gente está tentando evitar, inclusive no clube. A gente está tentando evitar trazer esse tipo de prática nociva, assim, para a saúde mental uns dos outros, de fingir que está tudo bem, você ser um escroto, sendo que, na verdade, você só não consegue olhar para si mesmo e perceber que você é um escroto. Tá tudo bem se você for um escroto, contanto que você veja isso em si mesmo e se esforce para não ser um escroto depois. Sim. Isso é a grande obra, né? Isso é a grande obra. E não você ficar fingindo que tá tudo certo, né? Tá batendo punheta pra sigilo. É isso. Esse foi o final da roleta russa do cancelamento. Espero que não tenha nada errado. É aquele rolê de você olhar pra sua sombra e reconhecer ela e trabalhar nela, né? Exatamente. Vou trazer uma referência aleatória que eu lembrei, mas no finalzinho do filme do Scott Pilgrim, que aparece o Scott Pilgrim do mal, e aí ele fala, eu vou lidar com ele. E ele some um pouco e depois ele volta e fala, a gente combinou de tomar um café junto, o cara é legal. É exatamente isso. Toma café com a tua sombra. Sim. Chama a tua sombra para tomar um cafezinho. Essa parte dessa última página aqui, tem até uma parte que eu deixei destacadona aqui, que é quando ele fala que a arte ela não precisa ser bela. Não precisa ser bela e o que importa é que ela seja viva. E é uma coisa que particularmente me toca muito. Eu até comentei, tipo, no último encontro, que por trabalhar com imagem, eu tenho um apego muito grande com a estética das coisas. A estética de ser bonito, de ser harmonioso, e nem sempre as coisas vão ser bonitas e harmoniosas. É até uma contradição com a pessoa que eu sou, porque eu sou extremamente bagunçada. Se eu virasse a câmera aqui, galera, isso aqui é só fachada, porque minha mesa está uma bagunça. Então, nem tudo é bonito, nem tudo é harmonioso, nem tudo, sabe, anjos barrocos e nada disso. Às vezes a gente tem que aceitar que as coisas, elas também não são bonitas. E tá tudo bem, aí sim tá tudo bem. Aí sim tá tudo bem, aí sim é sobre isso. Aí sim é sobre isso, porque você tem que prestar atenção nessas coisas. Se tá bagunçado, se tá feio,
pessoa entende por que essa coisa tá feia e bagunçada, não necessariamente você tem que mexer naquilo. Às vezes você tem só que entender e aceitar e deixar passar. Porque senão vira uma pessoa sistemática querendo colocar tudo em ordem e não vai conseguir colocar tudo em ordem. E isso entra em desencontro até com a própria ideia do xamanismo urbano, porque se o xamã é uma pessoa que consegue caminhar e transitar entre extremos, você tem que saber ficar de boas com a tua parte que não é tão harmônica, que não é tão bela, que não é o que você vai querer postar no Instagram, e com a parte que é terrível, a que você quer esconder debaixo da cama. As duas coisas são você. E você tem que aprender a transitar entre isso. E se uma vez você transitando entre isso em você mesmo, aí você vai conseguir transitar isso na porra toda. Na porra toda, no que você quiser. Aí sim é magão da porra patolite, entendeu? A pessoa vai conseguir fazer isso pra fora, porque ela já conseguiu fazer esse trabalho interno, que é o mais difícil. Ver as próprias coisas malignas e horrorosas, e as mesas bagunçadas. Eu também não posso mostrar muitas coisas, não. Ontem eu mostrei para as meninas, mas ontem eu arrumei a roupa bagunçada pra caralho, um monte de roupa bagunçada. Mas é o que acontece, o resto da casa tá arrumada, mas tem aquela parte, aquela gaveta, que só você sabe como que ela tá. E tá tudo certo, tentando que você enxergue isso e não esconda para se sentir ok, sabe? Sim. Ou seja, resumindo, se você quer ser um magão da porra, vá se resolver. Vá trabalhar em você. Sim. E aí a gente chega no capítulo 4, que é o capítulo que fala de todas as coisas do universo, né? Sigilo, sexo e além. Exatamente. Que até o Keller pontuou que ele acha que, principalmente, esse capítulo é sobre comunicação, né? O além... O além é a comunicação. Não só o além, mas como o sigilo e o sexo também fazem parte da comunicação. Eu agora já não tenho mais a listinha aqui, então eu vou pegar mais pelas coisas que eu anotei no livro mesmo, então talvez fique um pouco confuso, mas aí a gente vai se ajudando. Porque eu não vi as anotações da Camis. Eu tô dando uma olhadinha aqui, tem umas referências bem legais. Inclusive, logo no comecinho, ela fala aqui que, por indicação do Keller, né, ele fala que estudar comunicação não violenta ajuda a compreender o capítulo. Legal. O tópico. Eu acho que ele até falou algum podcast para ouvir. Sim, deixa eu ver aqui. Rede Geek, o nome do podcast. Tem o link do episódio, a gente pode disponibilizar ele. Legal. O que eu tinha anotado aqui foi que lá no terceiro parágrafo ele vai falar sobre a muito almejada cura para todos os males não deve ser buscada na técnica de mágica de sigilos e tal, mas que sim deve ser buscada a partir da verdadeira vontade, que determina se o sigilo deve ou não se manifestar. Isso é uma coisa que ele falou no início do livro também, mas que se o teu sigilo ele não está alinhado de acordo com a visão do João das Batatinhas, tá? Porque eu já vi outros autores falando de outra forma, mas se o seu sigilo não está alinhado com a sua verdadeira vontade, ele só não vai conseguir florescer. Então, eu tendo a concordar, porque por mais que floresça, eu acho que não se mantém. Porque não está alinhado. Ao meu ver, é isso. Se não está alinhado com você mesmo, a minha noção é de que ele, ao menos, não vai se manter. Ele pode até se manifestar, mas eu acho que ele não se mantém. Sim. Eu acho que... Eu tenho uma experiência pessoal com isso, que eu acho que, tipo, às vezes, ele não se manifesta do jeito que você esperava. Já teve vez de eu trabalhar com sigilo com um objetivo, tipo... Nossa, eu queria emagrecer um pouquinho, porque engordei 10 quilos na pandemia. E aí eu fui trabalhar com sigilo e assim, não emagreci, mas veio na minha cabeça umas intuições muito fortes de lugares em que eu poderia, lugares e tópicos que eu poderia trabalhar a minha autoestima. Então, ele se manifestou e funcionou, só não funcionou do jeito que eu queria que funcionasse. E ele funcionou até de uma forma mais profunda, né? Sim. Não dizendo que não dizendo que é superficial o desejo de perder aquilo que se ganhou durante a pandemia, porque realmente a pandemia foi um momento muito atípico, né? Que a gente estava em casa, não estava dando para fazer exercício e tal. Então, aconteceu comigo também. Eu ganhei 10 quilos, mais ou menos, durante a pandemia. Só que a forma como ele se manifestou parece ter sido mais profunda no sentido de você conseguir enxergar outras coisas atrás do desejo de perder e tudo mais. Sim. Te estrutura mais, né? Te estrutura melhor e tal. É aquela questão de você se resolver com você mesmo de novo, né? Trabalhar a razão do pedido e não o pedido em si. É exatamente isso. Gente, eu não sei aqui. Aqui eu fiz uma anotação na última frase escrito medição de pica. Não faço ideia do que eu quis dizer. Não faço ideia.
Eu acho que tem a ver quando a gente estava falando, assim, né? O que isso tem a ver com o que está escrito aqui? Não sei, mas a gente chegou a falar no último encontro que existe aquele negócio do magista de ficar querendo mostrar quem tem mais resultado, quem tem não sei o quê, quem é o patolino, principalmente se a gente entra em ambientes muito tóxicos, como o clube de magia do caos do Facebook. Ai, meu Deus. Perdão aí para a galera que faz parte desse. Alô, pessoal do caos! Mas é uma coisa que acontece constantemente e que é, né, complicado, as coisas que a gente vê lá. O pessoal tá mais lá para mostrar que é o bonzão, que faz não sei o quê, que ajudar as outras pessoas. Inclusive, eles são péssimos em ajudar outras pessoas. Nossa, assim. Gente, eu nunca esqueço de um post que eu vi uma vez do cara falando, mano, tá tudo dando muito certo pra mim. Será que eu sou um mago super poderoso? O que eu fiz? Parabéns! Mas você descobrir isso, é conta. Por favor, compartilhe com a gente. Mas eu acho que eu descobri, assim, eu voltei um pouquinho a frase, e aí ele tá falando assim, é quase como uma busca pela arma maior, melhor e mais letal, que caracteriza a política moderna. Então, é isso, a medição típica é isso, exatamente isso que as meninas falaram. Não faça isso, tá? Leia o livro, entenda. Tente não ser essa pessoa, mas se quiser pode, mas tente não ser, Sim. se for possível. Porque no fim, a única pessoa que se importa com a sua pica é você mesmo. Sim. Essa é uma frase muito sábia, por favor, lembre-se disso. E até porque também uma coisa que ele bate muito na tecla é que as coisas não precisam ser mirabolantes, elas podem ser simples. Essa questão que ele entra de, tipo assim, conversar com deidades, né, de ser uma conversa mais natural, de conversar como se você estivesse falando com um amigo, com um amante, é isso, não precisa de uma puta de uma oração, de não sei. Não precisa, não tem necessidade. Você pode fazer as coisas de forma simples. Sim. Não precisa de nada muito mirabolante para você ter os seus resultados. Não tem que ficar medindo pica, medindo arma mágica. Mano, é aquele ditado. Nem é um ditado, né? Mas é uma coisa que minha mãe me falava muito. Com intenção e uma vela e um copinho de água, você faz praticamente qualquer coisa. Qualquer. Eu vou falar isso, assim, a minha professora de bruxaria, eu tô fazendo um curso aí de bruxaria agora, e é bruxaria natural, então é outro rolê, mas ainda assim ela fala muito sobre isso. Ela fala assim: você quer saber o que resolve? Realmente o que resolve? Mano, sabe aquela tia que tá lá na esquina lá do interior, que ela vai lá e faz uma reza, e aquela reza faz banimento melhor do que do Tatolino? É isso, é a simplicidade do ato. É uma reza, gente. Às vezes uma vela branca, que o Abibs falou, um copo d'água, isso vai resolver. Pronto, eu não consigo enfatizar mais como eu gosto desse livro. O que eu gosto muito desse livro é que a gente vai lendo ele, toda vez que a gente lê, a gente percebe novas camadas de coisas que ele diz e de como ele diz, e cada vez que eu leio eu entendo diferente. Isso eu acho ótimo. Exatamente. Lá no final, quase no final, para metade do final do segundo parágrafo, na verdade é o primeiro parágrafo, né, da página 60, ele vai falar assim: nós não precisamos fingir onipotência para conseguir fazer as coisas. Esse é o resumo daquilo que a gente está falando até agora. Você não precisa, de verdade, de coração, eu sei que dá vontade, mas você não precisa ser o Patolino para conseguir fazer as coisas. Você pode fazer as coisas de uma forma simples e ela vai dar certo provavelmente. Se não der certo, também tudo bem. Se não der certo, às vezes dá certo. Tem uma anotação aqui que é porque é nesse parágrafo que ele fala sobre o Yog-Sothoth, e a gente, quando passa por esse capítulo, a gente fica assim, ok, Lovecraft. E aí o Keller trouxe uma informação pra gente que aqui ele está citando uma forma que o Kenneth Grant tem de enxergar os bichão lá do Lovecraft, e a forma como ele enxerga o Yog-Sothoth é como se fosse o sagrado anjo guardião. E é por isso que ele coloca Yog-Sothoth aqui. Eu tinha até notado aqui que era o sagrado anjo guardião do Crowley, mas eu não sei se isso faz sentido. Eu coloquei para Kenneth Grant. Mas faz sentido de ser do Crowley.
Enfim, Foi uma coisa muito confusa essa parte, o Keller mesmo falou que ele não tinha sacado isso a primeira vez que ele leu, que ele só foi entender isso depois de outras referências. Então, tá tudo certo. Uma sopa de letrinha, né? Que você fica catando as letrinhas para poder criar uma frase, assim, muito doida. Tem aqui na anotação da Camis uma parte que fala que esse Yog-Sothoth seria o anjo guardião, né? E que falar pelo anjo guardião é ignorar o ego, já que é algo que fica além de nós. Então seria... Acho que é um jeito de você se comunicar com o seu self subconsciente, né? Sem aquelas amarras da sua consciência. Sem as suas preocupações e tal. A preocupação, ela é de performar mesmo, né? De ter a capacidade de performar, assim. Facilmente poderia ser o chorozão lírico. Quem falou não fui eu, foi o meu chorozão lírico, né? Essa questão aí de você tirar a responsabilidade das coisas que você fala e jogar a culpa foi no meu eu superior, foi no meu sagrado anjo guardião. Eu vejo isso acontecendo com muita frequência às vezes, sabia? Eu tô falando, tipo, porque eu já fiz também. Acho que a gente fica muito assim, não sou eu não, viu? Foi o meu sagrado anjo guardião que falou. Você vai falar que não é? Pois foi o meu sagrado anjo guardião que falou. Quem é você para falar que não é? Então a gente fica meio que nessa guerrinha egóica, assim, de querer, né, ter mais razão. Mesmo se essa guerra for com você mesmo, né? Sei lá. Novamente a medição de pica, só que em outros âmbitos. Exatamente. Tente não medir pica. Esse também é uma das dicas do podcast. Não é podcast, né, gente? É que hoje, especificamente, está numa versão que parece um pouco mais um podcast, mas vocês entenderam. No episódio de hoje, uma dos conhecimentos, das sabedorias que a gente está passando para vocês é tente não medir pica. Se for possível, tente evitar. Uma coisa interessante que acho que é antes até de entrar na magia sexual, que é aquele negócio da Nima, não sei pronunciar o nome dela, sobre o aterramento de sigilo, né? Que dá para fazer isso desenhando o sigilo no chão, com farinha, grão, cinza, giz. E aí você pode dançar em cima e desenhar ele no seu corpo, e isso é um ótimo jeito de você enviar a mensagem do sigilo também. Legal. É verdade, tem isso mesmo. Uma coisa que eu anotei aqui sobre essa Nima é que ela faz parte da Ordem de Maat, que isso é uma coisa também que não está escrito no livro, mas que o Keller trouxe, que é uma ordem que tenta desenvolver a raça humana. Foi isso que eu anotei aqui, mas dá para a gente pesquisar, né? Sabendo que Nima faz parte da Ordem de Maat, já dá para pesquisar para saber melhor do que se trata. Eu acho, se eu não me engano, que lá no grupo, no dia do encontro, a Dora mandou um link para a gente ler um pouco mais sobre ela. O nome dela é Margaret Ingold. Bom, então acho que é isso, né? A gente pode falar então agora sobre a parte de auto-amor. Tem uma parte importantíssima que é no último parágrafo aqui, que é sobre escrever uma carta para os seus deuses, totens, espíritos ou quaisquer outros aspectos do seu self com os quais você esteja trabalhando. Você, que foi até o que o Keller recomendou da gente fazer para poder entregar, para poder falar sobre essa experiência, né, de escrever para si mesmo, para o seu self inconsciente, e porque às vezes isso ajuda a gente a destravar também, não só fazer os exercícios, né? Eu acho que é muito pessoal a forma como você vai conseguir fazer esse desbloqueio para levar as coisas de uma forma mais fluida, porque tem pessoas que vão ir com música. Esse último parágrafo, né, que a Bibis ela fala da Nima, cara, é sobre dança, é você deixar o seu corpo fluir dançando para poder fazer a parada acontecer. E aí aqui uma outra forma de desbloqueio também que ele coloca aqui no livro, e a gente falou muito sobre ela, é de você escrever uma carta para o seu self inconsciente, conversando de boa, tipo assim, fala aí meu amigo, minha amiga. E conversando, tipo assim, você não quer me passar. Ele até fala sobre o alfabeto mágico, né? O alfabeto do desejo. Alfabeto do desejo, para você ter uma linguagem sua com você mesmo.
né? Eu acho que essa é uma parte muito importante também desse pedaço, porque também é uma forma de desbloquear a nossa cabecinha e tirar a gente quando a gente estiver fazendo esses trabalhos mágicos. Né? Exatamente. Eu acho uma ótima. Eu vou fazer esse é um exercício que eu tô louca para fazer. Eu vou pegar um dia dessa semana aí para preparar ele bonitinho. Eu gosto muito desse primeiro parágrafo aqui, da 62, porque ele fala que uma questão vital, é claro, que a sua mente profunda provê as associações adequadas. Então, essa é uma das formas de você assegurar até você ficar despreocupado, porque a tua mente subconsciente, ela sabe como carregar esse sigilo, ela sabe como fazer a transmissão do que precisa ser, né, transmitir aquilo que precisa ser transmitido. Então, eu gostei muito disso aqui, porque é uma forma de assegurar que você vai estar tranquilo, sabendo que as coisas vão acontecer, porque você já sabe fazer. Mesmo se você não estiver conscientemente sabendo. Sim. Que louco isso, né? Você não tá consciente daquilo, mas o teu subconsciente sabe fazer essa porra. Então ele vai fazer dar certo, ele garante isso pra você. Eu acho que isso tem muito a ver também com aquilo que a gente conversou no primeiro encontro do Mágica, que é sobre a nossa essência. Nós, como pessoas, temos a nossa essência, aquilo que a gente acredita. E aí, independente de ser a nossa mente consciente, ou subconsciente, ou inconsciente, ou nananã, independente de qualquer uma dessas coisas, tá ali, é quem você é, faz parte de você, é o que você acredita. Então, se você jogou ali, ela vai pescar, a mente vai pescar para poder fazer aquilo acontecer, porque faz parte de quem você é como um todo. Tudo bem que é um pedacinho seu só, a mente subconsciente, mas também é você, também está afinado ali, certinho. Exatamente. Eu acho sensacional isso. Bom, aqui ele vai falar então que em última análise quem faz a mágica é a sua mente profunda. Então, você pode, eu anotei aqui, usar a mente profunda e o subconsciente, como a gente tinha falado agora, para fazer as transmissões de sigilo. Ele vai falar assim que a mente profunda saberá o que funciona para você e lhe ajudará de bom grado a trabalhar a sua vontade, porém, como muitas vezes é o caso, a mente consciente teme que você entregue o controle e finge de qualquer jeito. Opa! Não, tá certo. E finge de qualquer jeito saber o que é melhor. Então, isso aqui basicamente é uma batalhazinha com o ego, né? Sim. Com o Galvão Bueno, né? Que fica lá te falando, como a Lari bem falou mesmo. Aqui na página 65 que ele começa, ele faz uma conexão entre aquele rolê de que algumas pessoas precisam de horas de ritualística pesada e a gente não precisa exatamente disso, você pode só conversar com a sua cabeça, e aí ele introduz e fala que outro método de operações com sigilos é oferecido pela mágica sexual. Deixa, só uma coisa que eu vi aqui que eu anotei, que eu gostei muito, eu anotei real, oficial, saiu da boca do Keller, ok? Mas essa parte que eu gostei muito, na verdade, que ele falou, na página 64, no segundo parágrafo, ele vai falar assim: a mágica pode ser operada de forma bastante fácil, depois que se aprende a voltar a acreditar na inocência, na simplicidade e na inspiração direta. Aí o que eu anotei do que o Keller comentou foi: se você conversa bem com você mesmo, todo o resto te responde. E isso é xamanismo. Eu nem lembrava que o cara tinha falado isso, mas aqui tá assinado embaixo tudo aquilo que a gente falou até aqui, ok? Então, só para fechar essa parte, então, antes da gente entrar na parte de magia sexual mesmo, enfim. Gente, eu tenho que mencionar que, assim, esse negócio da mágica sexual, pra mim, foi uma parte muito, muito engraçada de ler, porque, assim, eu me identifico como assexual, né? Então eu tava tipo, gente... Tá. Tipo isso. Beleza. Legal que isso existe, né? Mas que trabalheira. Mas o Felipe, ele falou assim, olha, eu não acredito que isso dê certo. Eu acho que é um trabalheira do caralho e você perde muita energia nisso e tal. Isso é uma coisa que o autor fala mesmo, né? Que às vezes você tá tão preocupado em fazer aquilo porque você... Porque o que o Keller explicou a magia sexual ela funciona na hora que você alcança o orgasmo, aquele momento que você tá meio, sabe, a sua mente fica meio off, assim. É nesse momento que você consegue usar essa energia para transmitir. Só que você precisa ter uma concentração tão grande, você precisa ter tanto esforço nisso, que pode ser que você só faça um sexo ruim, ou você só perca a oportunidade de fazer uma coisa legal, entendeu? Sim. E que a própria união de um casal, ela já é mágica. Então, não haveria necessidade de fazer tanto esforço, né?
É isso que eu me lembro, mais ou menos, da nossa conversa. Teve até uma parte que, se eu não me engano, foi a Dora que comentou isso. Que para mulher é tão difícil, porque isso aqui é tão pensado em homem, porque é muito fácil para o homem pegar, bater uma punheta, opa, acabou. Para a mulher, bater uma siririca é difícil, gente. Não é que é difícil que tem, tipo, fazer malabarismo, mas precisa de mais tempo, é mais... Precisa de uma concentração ali no negócio. A concentração para você já se sentir bem e ter um prazer já é um trabalho. Imagine carregar um sigilo ao mesmo tempo. Eu acho complicado demais, prefiro outras coisas. Sim. Eu concordo que é complicado mesmo. E aí, para além disso, ainda existem as milhares de camadas que nós, como seres humanos, temos por causa da nossa cultura e por causa dos tabus e por causa das coisas que a gente aprendeu na nossa vida do que é o sexo, que é errado para a mulher, pelo menos, que você não deve enfiar a mão em lugar nenhum e que não sei o que sabe, são muitas camadas que isso acaba interferindo. E aí, durante o processo, se na tua cabeça a pequenininha interferência que tiver, que passar pela sua cabeça quando você estiver fazendo um negócio, pode zoar o que você está fazendo magisticamente. Sim. Pode simplesmente não acontecer, né? E aí você vai ter gastado uma transa e que você vai estar fazendo um esforço dobrado, mas não deu muito certo. O João das Batatinhas fala isso aqui, que tipo, a maioria de nós recebeu um pesado condicionamento que nos ensinou que o sexo é vergonhoso, ou no mínimo algo que não se deve mencionar em público, e que devemos esconder nossas lascívias e desejos por trás de uma máscara de educação e conformidade social. Bem, se conectarmos a ideia de vergonhoso mais bacana com a forma de um sigilo, o sigilo não vai muito longe. Não vai. É isso. E ele até coloca umas coisas, esse parágrafo seguinte do que a Bíblia leu, ele até coloca umas coisas interessantes, porque são formas que você pode trabalhar isso em você, para você também desbloquear, né, todas essas ideias engessadas que são colocadas na nossa cabeça quando a gente aprende o que é o sexo e tudo que gira em torno do sexo. E aí ele fala de prática de Hatha Yoga, Pranayama, Qigong chinês, dança. Ele fala que todas tais práticas são excelentes para libertar tensões crônicas, o que, por sua vez, permite que a energia sexual circule e pulse livremente, porque é isso. Tudo que ele falou até agora é sobre energia que circula de uma forma fluida. E aí, se você quer fazer, não vai ser diferente para quando você quer fazer uma mágica sexual. Tem que ser fluido também. E aí, com todas essas barreiras que a gente tem dentro da nossa cabeça, se a gente for fazer um negócio com esse tanto de muro aqui, não vai dar certo. Exatamente. A gente volta àquele ponto de que a gente acaba com um monte de limitação e coisas autoimpostas, das quais a gente precisa se libertar antes de trabalhar algumas energias, trabalhar alguns impulsos nossos. Exatamente. Sim. No final, ele acaba falando assim que quer fazer sigilo com sexo? Não faça, vai jogar cama de gato com os outros. Ai, a cama de gato, é verdade. Da cama de gato. A cama de gato é muito bom. Não sei se todo mundo conhece. Eu ia trazer um negocinho pra fazer. Aqui, gente, eu tava com um fio aqui. Mas aí agora já não dá mais tempo. Mas basicamente você precisa fazer, né? Você coloca a mãozinha assim, aí vai vir outra pessoa e ela vai pegar o fio, colocar por dentro, puxar por fora e criar uma outra cama e a outra pessoa vai... Você faz isso quando você é criança, né? E obviamente quando você é criança não tem nenhum tipo de conotação sexual nisso, é uma brincadeira de criança. Mas quando você é adulto, você vai sentar na frente de uma pessoa e você vai falar assim, vamos brincar de cama de gato junto. E a pessoa vai brincar de cama de gato com você, e isso vai criar uma relação mais próxima, mais íntima, essa era a palavra que eu queria, mais íntima, e que isso pode ser melhor do que você falar, não, vamos aqui fazer um sexo com sigilão nas suas costas, gata. Sim. Tipo, chama a mina pra fazer uma cama de gato, acho que vai ser bem melhor.
É aquele negócio, né, que sexo é uma forma de comunicação, e existem outras formas de comunicação que criam essa intimidade, essa conexão, mas são muito menos extenuantes. Inclusive, eu tenho uma anotação aqui da Camis que eu acho que resume muito bem todo esse rolê, que ela escreveu que sexo sem emoção é masturbação acompanhada. Então, se você quer transar só pra carregar um sigilo, vai lá e bate uma punheta e acabou, gente. É melhor. Eu concordo. Ai, e tem uma citação importantíssima aqui de Renanzinho da Van. Dá muito trabalho, gente. Ninguém faz isso, não, é mentira. Dá muito trabalho mesmo. Ninguém faz sexo, não, isso é mentira, que adulto conta pros outros, é mentira. Dá muito trabalho. Destacando que se você quer fazer a sua magia sexual, você quer transar e carregar seu sigilo, faça. A gente não está dizendo que não é para fazer, a gente não está dizendo que dá errado, mas existem alternativas e às vezes vale a pena dar uma olhada nessas alternativas, porque às vezes é até mais certo. Às vezes funciona melhor para algumas pessoas. Eu acho também que é uma coisa que, assim, eu não sei vocês, eu me considero uma pessoa iniciante na magia. Eu também. Né? Eu também. Então, é claro que a gente vai ter essa visão, porque é uma coisa que é muito complexa. Não é como se não fosse possível e não desse certo, né? A gente tem essa opinião porque pra gente é puta complexo pra caralho, a gente ainda tá começando algumas coisas. Então, se você tem uma prática um pouco mais de mais tempo, você tem uma experiência maior e você estuda para fazer isso de fato, para colocar em prática a sua magia sexual, pô, é isso, sabe? Vai lá, é isso, Sim. passa. Porque não é como se não fosse dar certo. O Keller até falou no último encontro. Aqui ele critica muito, mas ele critica muito porque as pessoas vão com muita sede ao pote, querendo ficar medindo pica dos outros. A minha pica é maior, e para poder falar que deu certo. E assim, não vai ser dessa forma que você vai fazer a parada certa. É uma coisa, não é só porque é magia sexual que não é uma coisa séria e que não é uma coisa que você não precisa de ter um estudo para poder fazer funcionar. Uhum. Você estudando e você com experiência, você vai conseguir fazer funcionar. Exatamente. O que eu penso muito também quando eu vejo é tentar ver o contexto inteiro daquilo que ele já falou até aqui, né? Ele falou um monte de coisa antes de falar sobre magia sexual. E de todas essas coisas que ele falou, se você só tirar então não pode fazer magia sexual, isso não vai fazer sentido, não é isso que ele fala. O que ele fala das outros pontos que a gente trouxe até aqui, né? Escuta o teu corpo, entenda você mesmo, qual é a tua verdadeira vontade, o seu sigilo tá de acordo com a tua verdadeira vontade, né? Você tá evitando câimbras, ou então o seu sexo, sua magia sexual vai ser cheia de câimbras, mas tudo bem, porque eu sou muito foda, eu vou fazer isso. É assim, você precisa evitar câimbras. Evitando câimbras, a sua magia sexual tá dando certo, então vai com Deus, vai embora. Agora, se você não tá vendo que não tá fluindo, se você tá vendo que não tá dando certo, então volta um pouquinho para trás e tenta se olhar mesmo, se enxergar. Como que você criou, como que você se educou sexualmente? Foi por pornografia? Por exemplo, que essa é uma crítica particular minha, que eu acho que a gente até comentou isso no encontro, que beleza, a gente tem um grupo no Facebook para falar sobre isso, mas qual é o tipo de sexo que você está falando no grupo? Você está falando no grupo sobre sexo de pornografia? Isso não vai funcionar pra gente. Tô falando como mulher, né? Não vai funcionar. Isso vai funcionar para alguns caras, pra gente não vai funcionar. Isso não vai funcionar, por exemplo, dependendo, enfim, como a Bibis falou da sexualidade dela, não vai funcionar para ela. Então você precisa se entender, conseguir se enxergar para saber se isso vai dar certo ou não. Sim. Mas se puder evitar, evite, tá? Porque realmente... Aquelas, não, eu tô brincando, é realmente brincadeira. Faça aí o que quiseres. Porque a gente não liga, a gente não paga suas contas, a gente não tá nem aí. A lição que fica dessa leitura é: ninguém liga para a sua pica, faça o que você quiser. Exatamente, faça o que você quiser. Tente não medir ela com a das outras pessoas também, é saudável. Enfim, eu acho que a gente tem que ir lá, a gente tem que ir pro nosso RPG do Clube Ocultista, que o Clube Ocultista está outro nível agora. A gente faz viramos uma
comunidade de ocultistas que fazem coisas não ocultistas também. Exatamente. Mas que tem dedinho no ocultismo, eu tenho certeza. Com certeza, com certeza. RPG é a porta de entrada para magia mais pesada. Pois é. Então é isso, vamos encerrando. Obrigada por todo mundo que ouviu. Desculpa ter tido problema lá com a gravação passada. A gente ficou bastante triste porque foi muito boa, mas só quem tava lá, quem foi, quem não foi, não tem problema. Quem viveu sabe. Exatamente. Eu acho que o próximo encontro o Kyler vai participar, então dá para tirar dúvidas com eles também, se alguma coisa não ficou clara nessa gravação aqui. E é isso. Se a gente for fazer mais coisas assim, a gente tem que ter alguma coisa tipo Oscar no Dodge e Praise dessa. O bordão, né? É o bordão. É. Gente, e a gente não se apresentou, então descubram aí quem que tá falando o quê. Quem sabe, quem não sabe, a gente é acessível. Eu acho que a gente nunca se apresenta. A gente nunca se apresentou. A gente pode começar a se apresentar. É que se no grupo mesmo todo mundo for se apresentar um por um, aí é foda. É meia hora só de apresentação, né? Mas é isso, gente. Ai, muito cansado. Não. Descobre nossa voz aí. Descobre quem nós somos. Não é tão difícil assim. Exatamente. Não, tranquilo. Só escuta. Faça uma investigação. E se você quer participar dos próximos encontros, entre no grupo do Telegram e no Discord, que agora existe um Discord. Exatamente.